Fala investidor, tudo bem com você? E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos construir na prática uma carteira de investimentos para você, que é investidor não residente, ou seja, um brasileiro que saiu do país, independente de onde você esteja. Então, o meu objetivo aqui é mostrar algumas opções de investimentos para brasileiros não residentes dentro do BTG Pactual e mostrar que é possível ter uma carteira que pode rentabilizar e trazer um bom conforto financeiro para você. Então a pauta do meu vídeo, pessoal, hoje, ela é basicamente, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do BTG em termos de regulação prudencial, tá? Quero chamar muita atenção para esse detalhe. Nós vamos falar um pouco sobre algumas considerações iniciais sobre a questão da conta CDE e a conta CNR, o novo formato ali em 2025 vai ter, né? Ainda não está disponível, mas vou falar um pouco mais sobre algumas coisas com vocês no vídeo. E também vamos pegar um caso real, uma pessoa que entrou em contato comigo, passou uma situação para mim e com base nessa situação eu acabei construindo uma carteira inicial para que nós pudéssemos alocar o valor dela. Então eu vou trazer esse caso aqui para vocês e a gente vai conversar sobre, tá bom? Então basicamente nós vamos construir aí uma carteira de investimentos pensando na conta atual CDE. Vou trazer para vocês também opções para a futura conta CNR, aquela conta que eu comentei já em outros vídeos aqui. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar um link aqui no canal, no vídeo. Você pode entrar em contato e também assistir o vídeo, beleza? E vou falar um pouco sobre a questão da tributação também nessas categorias de investimento, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir, se você está assistindo o vídeo, deixa o teu like aqui, começa a me seguir aqui no YouTube, me ajuda bastante, eu estou começando o canal, então se você puder se inscrever, ativar as notificações, vai ajudar bastante a crescer esse canal, a incentivar também mais conteúdos como esse. E deixo também os meus contatos aqui, para você que deseja abrir uma conta no BTG Pactual ou tirar algumas dúvidas. Então tem o meu e-mail, o meu WhatsApp pessoal para que você possa entrar em contato e também o meu código BTG. Se você já tem conta no BTG Pactual ou pretende abrir, é só inserir esse código aqui e você já vai estar vinculado à minha assessoria. Pode entrar em contato, nós vamos marcar uma reunião e eu vou dar todos os esclarecimentos para que nós possamos avançar nesse processo de alocação. Então, entre em contato comigo, abra a tua conta e nós vamos prestar esse suporte, esse atendimento para você, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, eu quero entrar aqui no primeiro assunto do meu vídeo, que é o próprio BTG Pactual. Hoje, quando nós falamos de conta para não residente, algumas opções estão disponíveis no Brasil, tá? Dentre elas o BTG, mas existem outros bancos que disponibilizam essa conta. Alguns desses bancos cobram mensalidades já um pouco mais altas e tem bancos que cobram mensalidades bem mais baratas, vamos dizer assim. O BTG Pactual ele é das poucas instituições do Brasil que oferecem a conta gratuita, a CDE gratuita. E eu quero trazer um ponto para vocês, porque esses dias eu estava conversando com um investidor e ele me disse que abriu conta em uma outra instituição no Brasil que também não cobrava nada dele. E aí, não vou falar nomes aqui de instituições e tudo mais, mas eu quero trazer um ponto muito importante, a questão da segurança. Então, o Banco Central do Brasil, ele emite uma chamada regulação prudencial. Como eu coloquei no texto, é um conjunto de regras de segurança para bancos e outras empresas financeiras. E ele tem por principal objetivo garantir que essas empresas sejam fortes e estáveis, para que o dinheiro que você está alocando ali, né, os seus investimentos, estejam sempre protegidos. Então, basicamente, a regulação ela exige, pessoal, que os bancos tenham dinheiro suficiente guardado em caixa para cobrir uma perda inesperada, para que, né, de fato, gerencie ali o risco que eles correm. Então, o sistema financeiro se mantém seguro e todos podem ter confiança. E essa regulação, pessoal, ela é definida em 5 categorias, tá? Em 5 etapas. O segmento S1 até o S5, sendo este segmento S1 o mais alto em segurança. E dentre eles, pessoal, eu tirei um print aqui, você pode abrir o site do Banco Central e conferir as informações que eu estou te passando, mas basicamente o BTG Pactual, conforme eu grifei, ele é a única instituição, o único banco digital presente na categoria de S1. Né? Então ele está junto em patamar de segurança com estatais, com bancos de muito nome no mercado brasileiro.
Então eu trago isso para mostrar para vocês que você não está só investindo num banco que disponibiliza uma conta gratuita, mas está investindo num banco que tem o maior grau de segurança dentro do nosso país. E isso para o investidor que está aí fora, eu acredito que é um bom argumento, né? Vamos dizer assim, porque vocês prezam muito por segurança. Pelo menos as pessoas que eu tenho conversado dão muito valor para isso. Então eu estou trazendo essa informação para que vocês vejam de fato que o BTG Pactual hoje tem estrutura, credibilidade no mercado para poder atender às eventuais demandas que vocês venham a ter, tá bom? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então tomem cuidado, pessoal, porque vocês vão ver aí no Brasil instituições financeiras oferecendo taxas absurdas para você poder fazer alocações lá, num CDBs que podem te pagar muito, mas de fato vale o risco de você estar alocado numa instituição com menos credibilidade no mercado? Então, se faça essa pergunta, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, algumas considerações iniciais sobre os formatos de conta. O formato CDE, que é o que nós temos atual, eu coloquei aqui entre aspas formato antigo, tá? Mas ele é o formato disponível no momento. E o formato novo é a CNR, a conta do não residente. Então, pessoal, como eu vou tratar sobre investimentos, eu trouxe para vocês uma construção de carteira com base na conta CDE, que é a conta disponível hoje. Se você abrir uma conta no BTG, uma conta CDE gratuita, você terá acesso a CDBs do Banco BTG e fundos de previdência somente, tá bom? Então, eu já falei isso aí em outros vídeos, não vou entrar muito nesse mérito, mas é uma conta de custo gratuito, então você não tem nada, nenhum tipo de custo na conta, tá? Salvo, claro, taxas de câmbio e outras operações que você pode fazer com a instituição, mas em termos de manutenção de conta, é uma conta gratuita. E aí vai entrar o novo formato, né, que vai liberar para você ativos no mercado de renda fixa como um todo. Então você vai poder investir em crédito privado, em LCI, LCA, debêntures, títulos públicos e outras opções que você tem dentro do mercado de renda fixa. Ela também promete ser gratuita, tá, pessoal? Por que promete? Porque ainda não está definido, então eu não sei te passar com tanta propriedade assim. Assim que o BTG disponibilizar essa nova conta ou mais informações, eu estarei sendo o primeiro aqui, pode ter certeza, a repassar essas informações para vocês. Mas, né, vou voltar um pouco aqui, deixo muito claro que se você quiser entrar na minha lista de transmissão para poder ter acesso imediato às informações sobre a conta de não residente, entre em contato comigo, manda uma mensagem no meu WhatsApp ou manda um e-mail, que eu estarei adicionando você na minha lista de transmissão para poder ter acesso a todas essas informações, beleza? Bom, vamos lá. Eu peguei aqui, pessoal, o caso de um investidor que veio até mim por conta de um dos vídeos que eu postei com este perfil. Então ele disse para mim que tem um perfil um pouco moderado, não é uma pessoa que quer tomar muito risco, mas também não quer ser aquela pessoa tão conservadora assim. E ele tem um valor hoje de R$ 1 milhão que está numa instituição do Brasil. Esse valor está num CDB de liquidez diária. E ele queria trazer para a conta CDE porque já faz um tempo que ele não mora mais no Brasil e queria regularizar a sua situação. Ele precisa cerca de 20% desse capital com uma certa liquidez para eventuais necessidades no Brasil, porque os seus pais estão aqui. Então ele precisa ter uma boa liquidez ali dessa parte desse valor, caso aconteça alguma coisa, tá bom? E o objetivo dele é conseguir uma renda mensal aí de 40 mil daqui 15 anos quando ele voltar para o Brasil. Ou seja, ele precisa ter um valor ali um pouco maior do que esse para que a gente consiga fazer essa renda passiva. Claro, quando ele voltar para o Brasil, ou até mesmo quando a CNR entrar em vigor, essa carteira que eu compus para ele hoje, ela vai ser alterada, pessoal, né? Porque daí vai entrar outras opções de investimento. Quando ele voltar para o Brasil e der entrada fiscal novamente no país, a gente vai poder compor uma carteira com renda variável e tudo mais. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar que dá para começar a investir sem ter que esperar essa conta CNR. E você já tem acesso a produtos bons ali para você poder fazer devidas alocações, tá? Eu ressalto, como eu coloquei em destaque aqui, que esse é um caso muito, muito específico, pessoal, desse cliente. Então, é importante avaliar cada situação de forma individual. Eu não estou aqui, né, colocando regra para os seus investimentos. Eu fiz uma reunião com esta pessoa, conversei uma, duas vezes
para entender alguns objetivos e ele se sentiu confortável com essa alocação. Mas cada caso é um caso e nós temos opções para todos os perfis de investidor. E um outro detalhe importante é que os ativos que eu estou passando aqui para vocês no vídeo, eles não se tratam de nenhuma recomendação de compra, tá, pessoal? Eu só estou mostrando as disponibilidades dentro da plataforma, mas reforço, é importante avaliar o teu caso de forma individual, beleza? Então, eu construí uma carteira aí de investimentos, uma carteira para conta CDE, tá, pessoal? E aqui alguns dados antes de falar dos ativos, eu puxei a rentabilidade aqui. Claro, a gente não. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, né? Mas para que nós possamos ter uma visão, para que nós possamos ter uma noção de como que é possível estruturar os investimentos. Então, a carteira que nós montamos está com uma rentabilidade anual estimada na casa de 13,9%, quase 14%. Lembrando que são taxas brutas, tá, pessoal? Então, precisa descontar imposto retido na fonte, a depender do prazo de resgate dos ativos. Eu vou falar sobre essa tributação daqui a pouco, mas basicamente você está sujeito à tabela regressiva do IR. Então, após 2 anos, você chega na casa de 15% de imposto, tá bom? O percentual que você vai acumular no período aí vai praticamente quase dobrar esse capital, né? Eu peguei uma janela de 5 anos aqui, então um capital de quase 1.900.000, tá bom? Representando aí cerca de 120, 154% do CDI no período também, tá bom? Bom, vamos lá. Como que eu compus a carteira, tá, pessoal? Aqui no escritório nós temos o que nós chamamos de Asset Allocation, e ele é definido bimestralmente, para entregar as melhores opções para os nossos clientes de acordo com o momento do mercado. Mas como esse cliente não pode investir em ativos de renda variável ou outros ativos do mercado de renda fixa, nós tivemos que fazer uma boa adaptação nesse asset para poder encontrar algo que fizesse mais sentido. Então, eu coloquei aqui a carteira dele, representa 20%, que é o que ele me pediu em liquidez, num CDB de liquidez diária do BTG Pactual, representando aí 200 mil da carteira dele. Eu coloquei um percentual de 50% da carteira em ativos de inflação. Nós estamos vivendo num momento muito bom para comprar ativos de IPCA mais no Brasil, né? Por mais que o IPCA ele não represente 100% do que a inflação está acontecendo no mercado, vamos dizer assim, mas ele é um bom ativo para se ter na carteira pensando no longo prazo. E vocês vão ver que estamos com taxas muito boas de CDBs aqui, pagando um juros real acima do IPCA, bem interessante. E aí peguei 30% que faltou da carteira e coloquei em ativos pré-fixados. O dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje, dia 9/7, ele é um dia onde nós estamos com uma Selic a 15% ao ano. Ou seja, nós estamos encontrando pré-fixados muito bons. E um ponto mais importante ainda, o juros futuro no Brasil já está em tendência de queda, né? Então a gente pode perceber a perspectiva finalizar 2026 com juros na casa de 12 e pouquinho mais ou menos. Ou seja, se isso acontecer, nós temos a possibilidade de sair antecipadamente desse ativo com uma marcação a mercado positiva. Então, é uma outra opção também para que nós possamos fazer essa estruturação. Então, está num bom momento para alocar nessas classes de ativos. E assim ficou. Bem simples mesmo a nossa carteira, mas eu quero entrar aqui no detalhe com alguns produtos para vocês, tá bom? Para, pessoal, a parte da liquidez, eu não utilizei o CDB, tá bom? Eu utilizei um fundo de previdência. Mas, Gustavo, o fundo de previdência, ele não é para ser resgatado a qualquer momento. O fundo de previdência, ele vai pagar a alíquota regressiva, demora muito para poder chegar nos 15%, é após 8 anos investido. Essas regras valem apenas para o investidor residente. Para você, que é um investidor não residente, o fundo de previdência tem uma alíquota fixa em 15% para planos VGBL. Então, para você que é investidor residente, caso você resgate esse ativo, por exemplo, com 60 dias, o que você pagaria 22,5% de imposto se fosse um CDB, aqui você vai pagar só 15%, porque independente do prazo de resgate, você tem uma alíquota em 15%.
Eu peguei esse ativo, o BTG Credit Corp de Previdência, que é um ativo de renda fixa muito estável, e sempre está batendo o CDI ali, um ativo que eu gosto, nós gostamos muito aqui no escritório. Ele tem uma rentabilidade anual nos últimos 12 meses aí de quase 12,5%. Ele tem um ponto aqui que é o resgate dele. Ele não é de liquidez diária, ele demora 7 dias para cair na conta. Mas em conversa com o meu cliente, esse prazo estava plausível para ele, não tem problema, porque ele consegue se organizar para isso. Então deixamos aqui os 200 mil de liquidez dele no Credit Corp, porque pode ser que aconteça dele resgatar antes de 2 anos, e nesse caso nós teremos uma melhor eficiência tributária ao pagar menos imposto para ele, tá bom? Então foi por isso a nossa escolha. Aqui na parte de inflação, pessoal, eu peguei dois ativos de inflação para que nós possamos fazer uma divisão, tá? Aqui não tem os vencimentos dele, mas depois... Ah, tem sim, perdão. O resgate aqui, ó, 22 de 7 de 2027 e 30 de 6 de 2035. Então eu peguei um ativo ali com um pouco mais de prazo um pouco mais longo e um ativo um prazo um pouco mais curto, para a gente poder ter liquidez no decorrer do período, né? E como eu falei, eu estou pensando que a CNR vai entrar em vigor aqui a algum tempo. Então eu preciso deixar uma liquidez para que nós possamos trabalhar esse ativo em outras opções que vão surgir no meio do caminho. Então nós pegamos para esse IPCA mais curto, uma taxa de IPCA mais 8,47%. Uma excelente taxa, tá? Para o IPCA mais longo lá, para daqui 10 anos, nós pegamos um IPCA mais 7,01. Excelente taxa também. Então, existem estatísticas que comprovam que o IPCA mais 6 no longo prazo, ele é um ativo que supera o Ibovespa, supera o CDI, ele consegue bater outros indexadores. Então, imagina o IPCA mais 7 nesse prazo, né? É um ativo que vai render de forma muito interessante para o cliente e nós fizemos a composição desses dois aqui na carteira, dividindo aí um peso maior para o mais longo prazo e um peso um pouco menor para esse ativo de mais curto prazo. Por que eu dei mais preferência para esse IPCA 2035? Porque o IPCA, de fato, ele tende a trabalhar melhor quanto maior é o tempo onde ele fica alocado. Então, a gente deu um peso maior para o IPCA mais longo aqui, tá bom? E aí, para finalizar, pessoal, a alocação, nós entramos no pré-fixado, onde eu peguei um pré-fixado para um ano, daqui um ano, né? Então 3 de 7 de 2026, e o IPCA para 9 anos, 30 de 6 de 2034, com taxas ali, né, no mais curto de 14,64% e no mais longo de 13,43%. Pensando que nós vamos carregar esse ativo até o final do prazo, ele é um ativo que está rendendo muito bem, dá para a gente segurar tranquilamente. Mas aqui nesse pré-fixado, a nossa ideia é sair antecipadamente numa marcação ao mercado, principalmente nesse ativo mais longo aqui, tá bom? Então isso pode também trazer um bom retorno financeiro. Como o meu cliente tem o objetivo de utilizar esse dinheiro daqui 15 anos, o IPCA daqui 10 e o pré-fixado daqui 9 não vão impactar, né, negativamente nesse objetivo dele, porque ele não vai voltar daqui para o Brasil antes dos 15 anos. Claro que, como eu falei em algumas partes desse vídeo, é preciso ajustar taxas, vencimentos, tudo isso, produtos de acordo com a tua necessidade, tá bom, pessoal? Isso aqui é só uma noção do que você pode ter. E aí, para finalizar essa parte da carteira, eu trouxe um gráfico mostrando a rentabilidade acumulada nesse período, né? Claro, como eu falei, está mostrando aqui em cima, eu estou puxando os últimos 5 anos para a gente ter uma comparação. Não tem como eu prever daqui para frente, mas é mais para ter uma noção. Então, uma carteira aí que está rendendo bem acima do CDI, se a gente for fazer o comparativo, tá, pessoal, no período de 5 anos. Então, uma carteira que cresce muito bem, até porque a gente está falando de taxas muito atrativas. E aqui, pessoal, entrando na parte da conta CNR, eu fiz um print aqui de algumas opções que nós temos disponíveis no BTG Pactual, na parte de crédito privado, título público. Então, vocês vão ver aqui algumas opções. Essas opções, elas de fato existem, mas não se aplicam para a conta CDE. Então, por isso que eu não utilizei desses ativos na construção da carteira. Mas assim que entrar a conta CNR em vigor, nós podemos reestruturar essa carteira do cliente e fazer adaptações ali
a depender das opções de ativos, tá? Então aqui uma lista de créditos privados, CRI e CRA, disponível. Então o CDCA aqui, ó, esse segundo da lista do BTG é um ativo de excelente qualidade, tá, pessoal? 97,5% do CDI isento de imposto de renda. É um ativo muito interessante para ter na carteira. A gente vendeu muito bem quando ele saiu. É um ativo que infelizmente nós não teremos mais somente no mercado secundário, mas é uma excelente opção para compor a tua carteira. E aí algumas opções, né, a boa parte delas aqui do BTG, mas também de outras empresas. Então existem opções bem interessantes aí na casa de 90 quase 100% do CDI até 93,5% do CDI. Aqui também segue, tá, pessoal, outras categorias aqui na parte do pré-fixado. Então, lembrando que todas essas taxas que vocês estão vendo aqui são taxas isentas de imposto de renda. As empresas que estão aparecendo aqui, pessoal, eu não estou dando recomendação de compra, porque eu não fiz nenhuma análise em cima delas. Eu apenas tirei um print das opções disponíveis no momento. E aí, claro, nós vamos fazer uma análise a depender de cada caso, de cada cliente, a depender daquilo que você está querendo para a tua carteira de investimento, tá bom? Então, são opções que você tem disponível para que a gente possa levantar ali e entregar o melhor produto para você. Trouxe aqui também na parte de crédito privado ainda, para finalizar, alguns ativos na parte de IPCA, atrelados à inflação. Então, nós temos aí, olha, desde IPCA mais 9 aqui até IPCA mais 7,11, né? Então, são ativos já de crédito privado, tem um risco maior do que um CDB do BTG Pactual, por exemplo, mas em compensação eles entregam uma taxa melhor e isenta de imposto de renda, o que no longo prazo vai fazer uma grande diferença para os teus investimentos também, tá bom? Outra categoria de investimento, pessoal, são as debêntures, né? E também são bem interessantes aí para boa parte dos investidores. Elas, aqui não separei por categoria, você está vendo que está mesclado, né, na parte de rentabilidade. Então tem IPCA mais 9, CDI mais 1,30, pensando que o CDI está muito alto no momento, pode ser uma boa opção, né? CDI mais 0,96. E também nós temos os pré-fixados aí, ó, 13,12%, 12,6%. Então, claro, precisamos avaliar aí a situação da empresa também, para saber se a questão de risco e retorno vale a pena. Aqui também trouxe algumas opções na parte de títulos públicos para vocês. Então, aqui quando liberar a CMR, você pode comprar um Tesouro Selic aí pagando Selic mais 0,07%. A gente está falando de uma Selic na casa de 15%. Então, é um ativo que vai render muito bem. Lembrando que aqui você também tem que pagar o imposto de renda, tá? Não é como o crédito privado ali que eu te mostrei até agora. Mas assim como no CDB, aqui você precisa pagar imposto. Mas a gente está falando de um ganho anual de mais de 15% bruto. Então, é uma taxa muito boa também, sem contar que é o ativo mais seguro do nosso país, né? É um ativo emprestando dinheiro para o governo. Então, é o ativo mais conservador. Na parte de pré-fixado, e aí já vai ter vencimentos aqui, né? O Tesouro Selic, para quem não sabe, ele possui uma liquidez diária, então você pode vender ele a qualquer momento. Já o pré-fixado, o IPCA+, é importante manter ele até o vencimento, porque é quando você vai ter de fato o seu rendimento. Saindo antes, você estará sujeito à marcação a mercado, o que, por estar num teto de taxa de juros, pode ser uma boa opção também para parte do teu capital, tá bom? Mas vamos lá, a gente está falando aqui de 12,83, 14,28. Quanto maior o tempo do vencimento dele, né, menor tende a ser a taxa. Então, a taxa para ano que vem, ela é uma das melhores, né? 14,46 aqui, ó, né, para 1 de 1 de 2026. Agora, se eu estou pegando um para 2028, a taxa já tende a ser um pouco menor, tá bom? E para finalizar essa parte do produto, aqui os IPCA+. Então a gente está falando aqui de produtos para 2045, olha só, pagando o IPCA mais 6,63%, boas taxas também. 2030, ó, IPCA mais 7,05%. Então, produtos que caberiam, por exemplo, esse 2030 caberia na carteira do meu cliente, se fosse o caso, né, de estar disponível no momento. Mas até IPCA mais curto, por exemplo, pagando IPCA mais 9,39%. Claro que o IPCA, como eu já falei, ele é interessante que a gente avalie uma janela de tempo maior. Mas
é uma boa opção para aproveitar uma excelente taxa que você tem disponível também, tá bom? E aí, né, dado toda essa questão dos investimentos, eu quero trazer para vocês aqui um reforço sobre a questão da alíquota, tá? E aqui eu trouxe especificamente sobre o CDB, porque a maior parte dos seus investimentos vão estar direcionados nessa categoria de ativos. Então, lembrando que resgates até 180 dias, você vai pagar 22,5% e até uma janela de 720 dias ali, onde você alcança o menor índice de alíquota, que é 15%. Salvo o caso do fundo de previdência, como eu mencionei lá no começo do vídeo, onde para não residente você tem uma alíquota fixa em 15%, independente do prazo de resgate que você faça. Tá? Então pode ser uma excelente opção para você, uma alternativa, né, em troca ao CDB aqui, que pode cobrar mais imposto a depender do prazo, um prazo mais curto. Então, aqui eu quero deixar um detalhe, tá, pessoal? Para quem está acompanhando o mercado brasileiro, tem conversas no Senado, no nosso Congresso, né, no governo federal, para poder mudar essa alíquota. Em vez de ter uma tabela regressiva, nós teremos uma tabela fixa em 17,5%. Ainda não está em vigor essa proposta, ainda não está valendo, está em discussão, está em projeto, mas caso aconteça isso, nós vamos entrar em contato avisando e também não vai ser para aquilo que já foi emitido, será para novas emissões. Então, por hora, até dentro desse ano 2025, a tabela que você pode ter como verdadeira, né, é essa tabela regressiva do imposto, tá bom? Então, quando sair uma atualização em relação a isso, eu também volto aqui para gravar um vídeo para você. Mas, basicamente, essa é a tabela de imposto. Tá, preciso fazer alguma coisa? Não. O dinheiro já cai líquido na conta quando vence o teu ativo. Tá? O imposto ele é retido na fonte. Então, por isso que a conta CDL é gratuita, porque não exige emitir uma DARF, pagar, como é na renda variável. Então o BTG, quando ele enxugou as opções para disponibilizar a conta gratuita, foi pensando nisso, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, o meu vídeo não era para ficar tão longo assim, acabou passando um pouco do prazo que eu queria, mas eu deixo aqui mais uma vez os meus contatos para você poder salvar, caso você queira, e aí entrar em contato comigo. Gustavo, eu gostei um pouco, mas fiquei com dúvida. Manda uma mensagem, me liga, me manda mensagem no WhatsApp, manda um e-mail, eu estarei respondendo todos vocês, ou comenta aqui embaixo no vídeo também, que assim que possível eu vou responder para que nós possamos esclarecer as possíveis dúvidas. E lembrando que se você já tem conta no BTG ou abrir uma nova conta, eu convido você a colocar meu código como assessor teu, né, vinculado à sua conta de investimentos. Então, agradeço você que chegou até aqui. Se você chegou, peço mais uma vez, deixa o like no vídeo, me segue, se inscreve no canal aí, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. E um último pedido, né, caso você conheça alguém, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que pode ajudar também, pode ser útil, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e estou à disposição para ajudá-los aí no que precisar.